Nesse vídeo eu vou te mostrar as 7 atitudes que todas as pessoas milionárias têm e que você pode começar a aplicar hoje na sua vida e que pode transformar os seus resultados aí para o resto dos seus dias. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora. Nesse vídeo eu vou contar 7 hábitos, 7 atitudes que as pessoas milionárias têm e que você pode começar a aplicar hoje mesmo no seu dia a dia. São coisas simples que vão mudar e ao longo do tempo isso pode melhorar muito os resultados que você tem e, obviamente, te ajudar a se transformar numa pessoa muito rica. E a primeira atitude que as pessoas muito bem-sucedidas têm é que elas recebem por resultado. Elas querem receber o dinheiro pelo resultado que elas promovem, que elas proporcionam, e não pelo tempo delas. Ou seja, elas não estão preocupadas quanto que vale a hora dela e quanto que elas vão ganhar no final do mês. Geralmente elas estão preocupadas com percentual. Quer ver um exemplo? O empresário. Quando o empresário está recebendo os lucros, ele vai receber um percentual do valor do lucro. E o que isso proporciona? Que isso não tenha teto. Quando você vende a sua hora, você tem no máximo 24 horas para vender no seu dia. Quando você recebe um salário mensal, você só consegue ter 12 meses por ano. Então você limita o seu ganho ao seu tempo. Quando você ganha sobre percentual, quanto mais venda, quanto maior o resultado, maior o percentual. Vou te dar o meu exemplo. Eu tenho uma empresa que trabalha com marketing digital, Nós somos especialistas em vender cursos digitais de grandes autoridades, sejam eles influenciadores digitais ou autoridades offline, enfim. A nossa forma de remuneração aqui dentro da empresa é um percentual do faturamento, é um percentual do lucro que esses projetos têm. Imagina que eu cobrasse dele um valor fixo. Se eu cobrasse R$1.000 por mês desse parceiro, eu teria um limite de ganho desse parceiro de R$1.000 por mês. Mas como eu ganho um percentual de faturamento, se ele fatura R$1 milhão, eu vou ganhar muito mais. Se ele fatura R$10 milhões, eu ganho infinitamente mais do que se eu faturasse simplesmente um valor fixo. Então a gente tenta aqui colocar o nosso no risco, porque quando a gente aumenta o nosso risco, a gente aumenta também o nosso potencial de ganho. E isso, traz a segunda atitude que as pessoas de sucesso têm, que é correr risco. Além de eu cobrar o percentual, a gente está correndo risco. Quando a gente pega um projeto novo, a gente entra totalmente no risco. Se o projeto não faturar, a gente não fatura. Se o projeto faturar muito, a gente fatura muito. E existem basicamente 3 tipos de risco que a gente pode correr para ter muito sucesso. Que é o risco de tempo, que geralmente é o mais fácil que a gente tem de correr. O segundo é o risco financeiro, que é o que dói no bolso, E o terceiro é o risco social, que provavelmente é o maior risco que a gente corre, É o risco que mais dói o ser humano. E eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, tá? O primeiro risco, pensa aí no risco de tempo. É você investir um tempo num projeto e esse projeto não dá retorno, mas eventualmente você não perdeu dinheiro. Mas lembra que tempo é uma das únicas coisas que a gente não consegue recuperar. Então pensa no dia de hoje. Pega aí, anota o dia aqui que você está vendo, coloca no comentário o dia e a hora que você está vendo esse vídeo. E olha só, esse dia e essa hora que você acabou de colocar aqui nos comentários nunca mais vai voltar. Nunca mais vai existir um dia 1º de fevereiro de 1991. Esse dia, depois que ele passou, ele nunca mais volta, você não consegue. Quando passou esse minuto que você estava vendo esse vídeo, esse minuto nunca mais vai voltar. Então, apesar das pessoas negligenciarem o tempo, que muitas vezes o tempo é um risco que dói pouco, ele é extremamente valioso e ele não volta. Falando sobre o risco financeiro, é efetivamente você entrar num projeto, investindo dinheiro, esperando que ele vai dar um retorno maior. Então, por exemplo, a gente trabalhando com marketing digital, a gente faz muitos anúncios no Facebook, faz anúncios no Google, enfim, a gente coloca dinheiro nessas plataformas. E a gente aposta essa grana que ela vai trazer um retorno maior. Então, a gente investe o nosso tempo aplicando, aprendendo, operando as ferramentas e a gente coloca essa grana nos anúncios esperando que vai ter um risco muito maior. E tem o terceiro que é o risco social, que é o risco que a gente tem de rejeição, que um dos maiores medos que o ser humano tem é de ser rejeitado por outras pessoas. Existem pesquisas que falam que esse medo, na verdade, só não é maior que o medo da morte.
que o segundo maior medo que o ser humano tem é da rejeição, de ficar solitário. Então muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas que a gente quer simplesmente pelo medo do que as outras pessoas vão achar. O que meu pai vai achar disso? O que meus amigos vão achar disso? O que meus colegas de escola, meu colega de faculdade, os meus colegas de trabalho vão achar disso? Então a gente deixa de fazer por esse medo. E as pessoas de sucesso correm esse risco constantemente. Elas tentam buscar uma autoconfiança de que aquilo que ela vai fazer vai dar certo. E, obviamente, depois que as coisas dão certo, todo mundo começa a bater palminha, aplaudir e falar que você é um gênio. E isso está muito relacionado com um vídeo que eu falei que são os 3 passos para você ter mais sorte, né? Tá até o link aqui em cima no card, vou deixar o link aqui na descrição também. E essa questão de autoconfiança nos traz para a terceira atitude, que é a questão da leitura e do autodesenvolvimento, do investimento em conhecimento. Por que essas pessoas costumam ter uma certa autoconfiança? Porque elas investem no conhecimento delas, elas leem vários livros, elas tentam aprender com o erro de outras pessoas, elas tentam efetivamente ver o que deu certo e o que deu errado da vida de outras pessoas, lendo livro, fazendo cursos e etc., para elas internalizarem e serem profissionais melhores, né? Serem pessoas melhores. E pensa só, imagina, vamos pegar exemplos muito grandes. Pensa aí nos homens mais ricos do mundo, tipo Bill Gates, Warren Buffett, né? O Jeff Bezos, dono da Amazon, o Elon Musk, que é dono da Tesla e da SpaceX. Imagina se esses caras, tira todo o dinheiro desses caras, deixa esses caras pobres hoje, arranca todo o dinheiro deles. Vocês acham que esses caras vão ter dificuldade em construir novas fortunas? Por que esses caras vão construir? Porque eles sabem construir fortuna, eles aprenderam, eles estudaram, eles colocaram muita coisa na prática e efetivamente eles têm conhecimento para fazer dinheiro, para construir coisas grandes. Uma coisa que é muito legal, galera, vocês entenderem, né, tem um livro que fala sobre isso, que é o Milagre da Manhã, é que o seu sucesso nunca vai ser maior ao seu conhecimento. Então, para você aumentar o seu sucesso, você tem que aumentar o seu conhecimento. Dificilmente você vai ter mais grana do que o conhecimento e a capacidade que você tem de gerar valor, de gerar resultado para outras pessoas. A não ser que você ganhe na loteria, claro, mas é bem provável que... Já ouviu falar sobre pessoas que ganham na loteria e perdem tudo? Por quê? Porque o conhecimento delas não acompanhou o nível de conhecimento delas e o nível de dinheiro ficou desbalanceado. É natural que isso volte a se balancear. Então você tem que subir a sua régua de conhecimento e fatalmente você vai subir a sua régua de dinheiro. E agora vamos a 3.1, né? Eu vou colocar um bônus aqui. As pessoas de sucesso, elas admiram outras pessoas de sucesso. Você lembra que eu falei agora na parte de leitura que as pessoas de sucesso tentam aprender com outras pessoas de sucesso, com outras pessoas ricas? Elas tentam ver o que essas pessoas estão fazendo de bom, o que essas pessoas estão fazendo de ruim para não cometer os mesmos erros. E uma das coisas que eu mais vejo são as pessoas julgando pessoas ricas. Ah, fulano de tal é rico só porque deu muita sorte na vida. Ciclano é muito rico só porque aconteceu. Você tenta tirar o mérito da pessoa e colocar o sucesso dela ao mero acaso. E na grande absoluta maioria das vezes, isso não é verdade. Se você mudar esse olhar e começar a olhar para a pessoa de sucesso e, pô, o que esse cara fez? Qual foi a trajetória dele? Como que ele fez isso? E tentar aprender com a trajetória dele vai te enriquecer muito, vai trazer muito mais qualidade para sua vida e, obviamente, você vai aprender e ter muito mais capacidade de execução para conseguir ser uma pessoa de sucesso. Eu estava falando sobre execução, né? Vamos à nossa 4ª atitude, que é você fazer coisas novas. O que eu vejo muita gente fazendo? Fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Então, quando você está fazendo a mesma coisa, você espera que de repente a coisa melhore. Trazer, por exemplo, do marketing digital. Muitas vezes você está rodando um anúncio no Instagram ou rodando um anúncio no YouTube. Esse anúncio está indo bem e de repente ele para de performar. Então você começa a esperar que não, ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir, ele vai vender, ele vai vender. E essa coisa efetivamente nunca acontece. Por quê? Porque você está fazendo a mesma coisa esperando resultado diferente. O único resultado diferente que você pode esperar da mesma coisa é um resultado pior. Ou você vai ter o mesmo resultado ou ele vai piorar. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está falando sobre empreendedorismo, quando nós estamos falando sobre negócios, é natural
que as formas de fazer negócio, de se vender, de ter sucesso no mundo empresarial, elas mudem. Então, você fazendo a mesma coisa, é natural que o seu concorrente faça uma coisa inovadora e comece a piorar seus resultados. Então, o que é fundamental quando a gente fala sobre fazer coisas novas? É você entender quais são as novas ferramentas, as novas boas práticas do mercado. E voltando aqui para o mundo de marketing digital, para quem acompanha sabe que todo dia tem uma estratégia nova, tem uma ferramenta nova, tem um recurso novo. Então, se a gente não fizer aqui na nossa empresa coisas novas todos os dias, é natural que algum concorrente ultrapasse a gente ou que os nossos resultados comecem a cair, os resultados dos nossos clientes comecem a cair. E lembra que a gente recebe sobre percentual de faturamento? Pois é, se o nosso cliente vende menos, a gente está no sal. Então agora nós vamos para a nossa quinta atitude que as pessoas de sucesso têm, que é não limitar as suas opções. É você tentar enxergar o plano de maneira maior. E o que isso significa, trazendo para o meu mundo? Isso significa que é você entender que existem mais possibilidades do que aquelas que você está atuando naquele momento. Por exemplo, se você tem uma empresa, você tem um negócio, você sabe que existem mais possibilidades, que existe um caminho a ser percorrido que é muito maior do que aquilo que você está vivendo. Lembra que eu falei sobre fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes? É você ter um plano claro que não é limitado a tudo aquilo que você está vendo. É você ter um mapa de crescimento, é você encontrar ferramentas e alternativas para começar a crescer. Isso também está diretamente relacionado com o estudo, que para você conseguir aumentar o seu leque de opções, você também precisa estar sempre estudando, estar sempre se movimentando para você entender mais, entender melhor o que existe de ferramenta disponível no mercado para você conseguir crescer. E, por exemplo, trazendo para o nosso mundo, né, para o mundo do marketing digital, muitas pessoas, muitas vezes, começam entrando no marketing digital como afiliado, né? Que afiliado é basicamente, para quem não sabe, é quando você pega um curso ou algum produto de alguém, vende e recebe um comissionamento, como se fosse uma representação comercial. E o afiliado, ele vende muito produtos online, né? Cursos online, e recebe aí 30%, 40% de comissão. E muitos afiliados começam procurando fazer anúncio no Facebook, ou fazendo anúncio no Instagram, ou anúncio aqui até dentro mesmo do YouTube. E o que acontece? Muitas vezes eles ficam bitolados querendo anunciar só no Instagram, só no Instagram, só no Instagram, e não entendem que existe um leque muito maior, ou muitas vezes não querem ver ou não querem estudar um leque muito maior de opção que pode alavancar e aumentar os resultados dele. Eles ficam naquela, eu quero ganhar X poucos mil reais por mês, não inovam e, obviamente, igual eu falei, você fazer as mesmas coisas sempre vai te trazer resultados iguais ou piores, porque alguém vai lá e vai te passar. E a sexta atitude das pessoas de sucesso é assumir responsabilidade. E nesse caso eu estou falando dois tipos de responsabilidade. O primeiro tipo de responsabilidade são responsabilidades maiores. Quanto maior o carro que você tem, quanto mais difíceis as decisões que você tem que tomar, seja numa empresa, seja como um gerente, como um funcionário ou como um empresário, provavelmente maior a sua remuneração. Quer ver exemplo? Eu conheço gente que trabalha mais do que eu em termos de horas e ganha menos, e eu conheço pessoas que trabalham menos do que eu em termos de horas e ganham muito mais. O peso das responsabilidades que essas pessoas têm influenciam muito no salário delas. Por quê? Porque a decisão que uma pessoa que ganha mais que eu tem, provavelmente tem um valor, ela gera um valor muito maior do que a pessoa que ganha menos. Então essa responsabilidade que ela tem sobre as atitudes dela é muito mais alta e isso provavelmente implica em uma remuneração muito maior, que provavelmente está atrelada a um percentual, aos resultados que ela promove. Essa pessoa que ganha mais provavelmente não está vendendo o tempo dela. E a segunda responsabilidade é assumir uma responsabilidade sobre os próprios atos. E eu vejo muita gente culpando outras pessoas. E obviamente é natural do ser humano, tá? Não tô falando que eu não faço isso também, que de vez em quando a gente fica procurando uns culpados aí. Mas o que nós temos que internalizar é que quando a gente assume a nossa parcela de culpa, a gente começa a melhorar nós mesmos. Quando a gente para de tentar... É muito mais fácil a gente mudar a nós mesmos do que mudar o mundo. Quando a gente tenta mudar o mundo, nós vamos fracassar. A gente mudando nós mesmos, muitas vezes a gente consegue mudar
todo o entorno, aquelas pessoas que estão diretamente ligadas ou que têm um relacionamento direto a você. Mudar a gente é muito mais fácil que mudar as pessoas que estão em volta. E o que eu mais vejo são pessoas que querem mudar todo mundo que está em volta, mas não querem mudar. E isso pode gerar uma fricção, pode gerar um atrito e pode gerar aquelas pessoas que nunca vão assumir as responsabilidades pela sua vida e é sempre culpa do fulano, do ciclano, do governo, do ônibus, de sei lá, do que aparecer na frente delas. E agora tem uma dica bônus, né? Vamos colocar 6.1, que é o seguinte: as pessoas de sucesso se inscrevem nesse canal, ativam o sininho e deixam um comentário igual eu falei lá sobre a data e o horário que você está vendo esse vídeo. Então, se você quer ter sucesso também, faz isso aí, porque senão eu não vou dar a 7ª dica. Foi lá? Boa, valeu. Então vamos para a 7ª dica, e foi mal por essa pausa idiota, mas vamos lá para a 7ª dica, que é gerar valor para as pessoas. Todas as pessoas que têm muito sucesso, elas geram valor. Elas criam algo que gera valor para as pessoas. Então vamos pensar num exemplo prático. Dono de uma montadora de veículo. Esse cara, ele tá ganhando muito dinheiro gerando valor para as pessoas. Como? Oferecendo um meio de transporte. E você pode pegar uma Ferrari, que é o que é o valor da Ferrari? Você ostentar, andar num carrão a 300 km por hora. Ou você pode pegar um carro popular mais simples. Qual que é o valor? Você entregar para as pessoas uma oportunidade de andar de carro, de ter um carro com valor mais baixo. Isso é valor. Tá, Marcelo, mas você está falando sobre coisas extremamente gigantescas. Eu vou te dar um exemplo de como que uma pessoa que hoje está trabalhando comigo conseguiu gerar muito valor e hoje ela está recusando clientes. E o nome dessa pessoa é Natan. Ano passado, quando eu estava começando esse canal, eu mesmo fazia a captação dos vídeos e eu mesmo fazia edição. E o Natan viu que a edição dos meus vídeos era muito ruim. Porque eu não sou editor de vídeo, eu trabalho com marketing digital. Eu tenho outras especialidades, eu sou um péssimo editor de vídeo. O Natan, que trabalhava com edição de vídeo, ele começou a seguir meu canal, viu que era muito ruim a edição que eu fazia, e o que ele resolveu fazer? Ele pegou um vídeo do meu canal, baixou um vídeo do meu canal, fez uma edição e me enviou o vídeo reeditado, com uma edição muito melhor da que eu fazia. E na época eu precisava de um editor de vídeo, só que eu não conhecia ninguém, eu não sabia onde que eu achava. E o Natan me gerou esse valor. E qual que é a mensagem que isso passa? Que antes do Natan me oferecer o serviço dele, antes do Natan me pedir qualquer coisa, ele simplesmente me entregou o serviço. Falou, olha, eu tenho um exemplo de um serviço que eu faço e tá aqui. Só que aí ele fez de uma forma muito interessante, porque ele não me mostrou de um cliente que ele nem tinha na época, que ele estava sem cliente, ele estava sem grana na época. O que ele fez? Ele fez com o meu. E a hora que a gente vê algo que gera muito valor pra gente diretamente, eu tô muito mais propenso a fechar. Então o Natan, ele não tentou me vender o serviço de vídeo, ele me gerou valor antes de me fazer qualquer tipo de proposta. Então, uma das outras dicas que a gente fala sobre gerar valor, se você quer conviver com pessoas ricas, se você quer conviver com pessoas de sucesso, é tentar achar formas de você gerar valor para essas pessoas antes de fazer qualquer solicitação, antes de fazer qualquer pedido. Porque quando você gera valor para elas, elas muitas vezes sentem a necessidade de retribuir. Aí você consegue marcar um café, consegue marcar um almoço, consegue pedir uma ajuda para essas pessoas e elas vão ter toda a boa vontade do mundo em fazer para você. Então é isso, por esse vídeo é isso. Tchau!